Olha, fazia tempo que eu não saía tão puto de um jogo. E não pela atuação do Flamengo, assim, eu acho que a atuação do Flamengo tem pontos que poderiam ter sido melhores, e hoje a gente vai abordar eles por aqui, mas é claro que não dá pra fugir do juiz nesse jogo. Eu odeio falar de arbitragem, e aqui não é um Bruno Henrique que eu não gosto de falar de arbitragem e fala sempre de arbitragem, eu falo durante 2 horas de arbitragem. Eu realmente não gosto de falar de arbitragem, tá? Eu acho que o futebol, principalmente o futebol brasileiro, o futebol sul-americano, não tem boas arbitragens. E eu não acredito que seja má intenção ou que seja roubado, né? Como as pessoas falam, ah, foi roubado. É, por alguns motivos. Primeiro, porque se você acredita, até a gente pega, né, como base aí os antes, que sempre falam que é roubado pro Flamengo, o Flamengo é o time da Globo, é isso, é aquilo. Se você acredita que existe realmente um complô nacional ou internacional ou até regional para favorecer um clube que não é o seu, por que você ainda assiste, sabe? Eu acho que você entrar numa de que existe algo, uma força superior contra o seu clube, é meio assim, tira o sentido da coisa. Dito isso, o jogo de ontem foi bizarro. Bizarro. Eu fui ao Maracanã, foi uma coisa que, inclusive, eu tava sentindo muita falta, porque assim, eu já fui muito ao Maracanã, eu fiquei um bom tempo sem ir com frequência. Agora eu tenho voltado a ir mais. Ainda assim, eu não. Fazia muito tempo, a última vez que eu tinha ido na Norte Superior, perto dali, junto das organizadas, foi 2020, pré-pandemia. Então faz bastante tempo. E ali é o lugar que eu mais gosto de ir. Assim, pra mim é outra experiência. Eu realmente fazia muito tempo que eu não ia e eu senti, vocês podem ver que eu tô meio rouco até. É outra atmosfera, é outra coisa, assim. E foi. O primeiro tempo foi incrível, né? O jogo começou, a gente gritando, cantando e já foi gol e aquela coisa, e daqui a pouco mais gol. Eu também fui no jogo contra o Vitória e a sensação foi mais ou menos a mesma do início de jogo. Que a gente se olhava e falava, hoje vai ser muito gol. Mas o que aconteceu foi que no segundo tempo, o Flamengo de fato deu uma arrefecida. O time não conseguiu manter o mesmo ímpeto. Eu até acho natural, até certa medida, porque é um jogo de Libertadores contra um adversário é, difícil, né? Um adversário argentino que joga aguerrido. Um placar de 2-0, óbvio que não era só. O Flamengo não sentou no resultado, o Flamengo não recuou, não achei isso. Eu acho que perdeu aquele ímpeto, até porque o primeiro tempo foi muito avassalador, né? Perdeu muitas chances também o Flamengo, né? Tem uma ali do Pedro ainda no primeiro tempo, o Lino, se não me engano, perde uma ou duas. E assim, aí a gente começa a entrar no assunto do juiz. Do Maracanã, a gente sentia o juiz muito. Parecia um juiz caseiro ao contrário. Sabe aquele juiz que parece que apita tudo pra torcida? Ele parecia que apitava tudo contra a torcida. Tava muito esquisito, assim. E. E não só nos lances capitais, né, cara? Assim, de pênalti, de expulsão, que eu vou até falar com mais calma sobre. Mas era no decorrer do jogo. Toda a falta que parecia que era pro Flamengo, ele não dava. Pro Estudiantes, ele dava todas, dava cartão. Tava muito estranho. Tava muito estranho. E aí a gente chega nos lances capitais. Pra gente da arquibancada, o pênalti no Lino pareceu muito pênalti no Lino. Agora eu nem lembro se foi pênalti ou se foi fora da área, mas enfim. Uma falta ali já no terço final, né? No Lino. Mas eu acho que foi dentro da área. E a expulsão no Plata. A expulsão do Plata, cara. Novamente, da arquibancada, ainda mais que isso, eu tava na norte e nesse momento o Flamengo tava atacando do outro lado. Eu juro pra vocês, eu tava com um amigo, eu virei pra ele e falei, agora é gol de falta do Flamengo, porque eu tinha tido a impressão que tinha sido fora da área e que o juiz, obviamente, tinha dado falta do Estudiante. E quando eu vi,
ele expulsou um jogador do Flamengo. Cara, assim... Mas é isso, eu tava na arquibancada. Da arquibancada você não consegue... Não tem replay. Não tem zoom. Não tem tira-teima. Então, eu fiquei naquela de, pô... Tá, parece um absurdo. A gente ficou revoltado lá. Mas talvez quando eu chegar em casa e for ver o lance, a gente veja que realmente o Plata simulou, ou o Plata solou, ou o Plata fez alguma coisa ali, né? Que pudesse justificar essa expulsão. Mas não. Muito pelo contrário. O Plata sofre um pênalti. Claro. E até o Flamengo vai recorrer, né? Parece que vai tentar com que a expulsão seja anulada. Não sei dizer se vai conseguir, né? Não tenho a menor ideia. Mas óbvio que a expulsão prejudicou muito o Flamengo. Mas é importante a gente lembrar que além da expulsão, ia ter um pênalti. Ou seja, o lance que deveria ser tudo se encaminhando para um 3-0 para o Flamengo, passou a ser 2-0, 10-11. Então, mesmo que anule a expulsão do Plata, não muda o impacto que ela teve no jogo, não só por ter que jogar os, sei lá quanto tempo, não sei em que momento, sei lá, pelo menos uns 10, 20 minutos, com um jogador a menos, como sonegou um possível gol do Flamengo. Porque era um pênalti claro. O jogador chuta o Plata dentro da área. Me lembrou até um pênalti, que eu não lembro se foi contra o Central Córdoba. Mas o Léo Pereira fez um pênalti. Acho que não, acho que foi contra o Cruzeiro. Com o gol lá do Gabigol, que ele faz no rebote de pênalti. Que o Léo Pereira faz um pênalti assim. O cara passa, domina a bola na frente dele e ele chuta. Isso é pênalti, gente. É pênalti quando é contra o Flamengo, é pênalti tem que ser quando é a favor também. Sabe? E é isso, no geral a arbitragem estava muito ruim e a torcida estava sentindo a arbitragem muito mal. Mas como eu falei, nos principais lances, eu ainda tinha essa esperança, não esperança, né, mas assim, esse receio de talvez chegar em casa e ver os lances e, pô, o juiz acertou. Mas estava esquisito. Tava esquisito. E a torcida, a gente ficou muito puto. A arquibancada ficou maluca. Tanto que no momento que... Minutos antes de sair o gol do Estudiantes, é o momento em que a torcida mais canta no jogo todo. Foi assim Acho que foi a vez que eu ouvi o Maracanã cantar mais alto. Pode botar aí goleadas, jogos apertados, outros jogos, porra, finais e tal. E que eu tava presente, foi assim, pelo menos na parte que eu tava, foi um grito, assim, muito forte, muito alto. E muito por quê? Porque não foi um canto só de apoio, não foi um canto só de querer ganhar, foi um canto de raiva. A torcida estava com raiva porque estava vendo ali o que o juiz estava fazendo. E quando a gente chegou em casa, a gente viu que foi exatamente isso mesmo. O juiz fez um jogo absurdo. E tem outras coisas que eu não sei nem... Assim, é isso que eu falei, eu não gosto de acreditar em má intenção. Eu nunca boto o juiz na conta, porque eu acho que é isso. Os caras vão errar, às vezes a favor, os caras vão errar, às vezes contra. Mas tem algumas coisas que são muito inexplicáveis. Tipo, o juiz orientar a comissão técnica do Estudiantes que um jogador vai ser expulso. Ou então, é isso num lance... Porque, por exemplo, eu até vi muita gente falando, não pode olhar o VAR no lance do Plata porque era segundo amarelo. Segundo amarelo não cabe VAR. Tudo bem. Mas além de segundo amarelo é pênalti. Não pode olhar se foi pênalti? Então, assim, é muita coisa estranha. De novo, eu não gosto de acreditar mesmo, não gosto mesmo. E acho coisa de botafoguense, ficar e a arbitragem me roubou. Ainda bem que a gente ganhou o jogo. Ainda bem que a gente ganhou o jogo. Óbvio que não foi o placar. Vou até falar daqui a pouco do placar. Mas assim, porque eu acho ridículo ficar de, me roubaram, me roubaram. Só que ontem é muito estranho, cara. Eu nunca vi algo parecido. Eu nunca vi algo parecido, assim. Tantos lances, e no decorrer do jogo, e é isso, falar com o árbitro falar com o técnico adversário. Assim, além só de decisões, né? Só de é isso, deu um pênalti. Um lance que eu vou ser sincero, até ouvi muita gente falando do gol do Estudiantes ao final, né, do jogo.
Esse eu não achei que ele errou. Não achei mão. A sensação que eu tenho é que bate meio aqui, assim, meio na omoplata do jogador. Não achei mão. Mas também, assim, respeito quem achou que foi. E se tivesse sido, também duvido que ele fosse voltar atrás, sabe? Porque tava muito estranho. E aí, sobre o resultado, é o mesmo resultado de Flamengo e Inter, né? Do primeiro jogo. Mesmo cenário. Com a diferença, claro, que no Flamengo e Inter foi 1-0 e esse foi 2-1. Mas é a mesma diferença. O Estudiantes não me parecia um time forte. No 11 contra 11, o Flamengo dominou o jogo. Mesmo quando no segundo tempo não foi tão bem, foi muito, muito superior. Eu acho que esse placar, óbvio que o ideal seria aí com 2, possivelmente 3, 4 mil. 1.000-0 seria o ideal. Mas eu acho que a gente pode olhar por um lado positivo esse placar e principalmente essa confusão toda com o juiz. Primeiro, o Flamengo vai entrar com recurso, talvez até consiga a anulação da expulsão do Plata, e mesmo que não consiga, vai fazer um escarcéu para evitar que isso aconteça novamente no jogo de volta e até posteriormente no confronto contra o Vélez, caso passe, e no possível final. Eu acho que isso pode fazer com que o Flamengo consiga uma força de bastidor e que isso não volte a acontecer. Né? A gente espera. E além disso, eu acho que isso pode fazer a moral do elenco do Flamengo não subir por uma questão de confiança e tal. Mas mais ou menos o que eu falei sobre o grito da torcida, que foi um grito muito forte, muito alto, não só pela vontade de ganhar e tudo mais, mas pela raiva, eu acho que isso pode acontecer no jogo de volta. Eu acho que o time do Flamengo, o elenco do Flamengo, o Felipe Luiz, pode entrar todo mundo tão irritado, tão maluco, tão cheio de raiva do que aconteceu no Maracanã, que eu acho que pode ser um Flamengo mais mobilizado para um jogo de volta que a gente vê em muito tempo. Porque a gente viu, né, até 2023, eu acho que é o exemplo mais latente, assim, por ter sido também o mesmo placar, né, a mesma diferença de um gol que o Flamengo leva do Maracanã para jogar contra o adversário fora de casa, numa Libertadores. E o Flamengo foi eliminado. A gente viu uma mobilização muito grande dos caras e o Flamengo parecia apático. Dessa vez eu acho que isso não vai acontecer. Não acho mesmo. Eu acho que isso... Se tem uma coisa boa disso que aconteceu, é que o elenco vai ficar mordido, cara. E isso pode ser esse grito de raiva da torcida sendo o mais forte de todos, sabe? E eu acho que o Flamengo passa. Eu acho que não vai ser fácil. Eu acho que tinha tudo, como eu falei lá no início do vídeo, tinha tudo para ser um jogo de 3-4-0 até mais. Não conseguiu, parte por incompetência própria, porque apesar do juiz, daria para ter feito 3, 4, 5 gols. E parte porque o juiz também, porra. Eu não sou de falar de arbitragem, mas esse juiz...